Olá, estudantes do oitavo ano B, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Pablo, né? E nós estamos aí iniciando as nossas aulas da disciplina de Ciências da Natureza. E hoje nós começamos, né, a trabalhar a nossa apostila referente ao mês de junho, que vai ser a última apostila, né, do segundo bimestre. É a apostila aí que antecede o período de férias, né? As férias começam lá no comecinho de julho. Então essa vai ser a nossa última apostila referente ao segundo bimestre. A nossa disciplina de ciências, ela vai estar a partir da página de número 19 da apostila, tá bom? Então, foi mandado nos grupos, né? Mas só reforçando o recado, vocês podem fazer o acompanhamento, né, com a apostila digital, que já foi mandado para vocês no início da semana, ou vocês podem estar indo até a escola para retirar a apostila impressa, né, e fazer o acompanhamento através dela. Eu prefiro a apostila impressa porque vocês conseguem marcar, vocês conseguem grifar o que é importante. Dá para escrever na apostila, ela tem as linhas tudo certinho, então fica mais fácil, né, para vocês fazerem através da apostila impressa. Mas daí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? Se vocês olharem aqui, na parte das habilidades da nossa apostila, né, vai ter habilidades da disciplina de Ciências da Natureza, mas também tem habilidade de matemática. E isso acontece porque nós estamos trabalhando de forma interdisciplinar as duas disciplinas, tanto a disciplina de ciências como a disciplina de matemática. Então, vocês vão ver lá na apostila de matemática que a questão de número 3, ela vai estar aqui no conteúdo de ciências, porque é uma questão que trabalha tanto ciências como também trabalha matemática. Então a gente diz que é uma questão interdisciplinar. E por isso que aparece essa habilidade de matemática aqui no meio da nossa apostila. O nosso conteúdo faz menção à parte do consumo de energia. Então, nós já estamos trabalhando essa temática, né, na nossa disciplina de eletiva 1, no nosso projeto, que vocês estão aí desenvolvendo cada uma das etapas, né? Então, tá trabalhando com as fontes de energia renováveis, não renováveis, o que é cada uma, qual a sua importância, qual o seu impacto, né? Como acontece o processo de geração de energia. E daí o conteúdo de ciências, né? Ele traz também um pouquinho referente a esse conteúdo de energia. Porque lembra, né, que a disciplina de eletiva 1, ela é um aprofundamento em ciências da natureza. Por isso que acontece desse conteúdo acabar batendo com o conteúdo da eletiva 1. Então aqui está falando, né, um pouquinho em relação ao aumento do consumo da energia elétrica, né? E esse aumento acontece porque a condição das pessoas, né, ela melhorou e nós temos muitos aparelhos das nossas residências que acabam consumindo essa energia elétrica. Então, televisão, computador, o celular na hora de carregar, o chuveiro, o ferro. Então, são vários aparelhos, né, de uso comum que todo mundo conhece, que fazem o consumo dessa energia elétrica e acaba aí, né, aumentando o gasto energético. Tanto é que se a gente pegar as faturas aí de energia elétrica e fazer o comparativo, nós conseguimos observar esse aumento e esse valor, né, no nosso bolso. E daí, por conta dessa alta taxa de consumo, falando em relação ao Brasil, nós temos aí muitas hidrelétricas, né, que no Brasil é o que é mais utilizado devido à grande disponibilidade de água, né, que nós temos. Mas como nós já vimos, mesmo que ela não cause uma poluição direta, ela traz impactos ambientais bastante grandes, porque tem que ser feita uma represa, porque o curso do rio tem que ser desviado, porque se tiver populações ribeirinhas vivendo naquele lugar, essas pessoas elas precisam mudar. Então, são vários os problemas. E daí nós temos alguns outros tipos de energia que não são tão comuns no Brasil, como, por exemplo, as usinas nucleares. No Brasil nós só temos duas,
mas em alguns outros países elas são bem frequentes, né? E elas trabalham com materiais radioativos, então pode ser muito prejudicial. Nós temos, por exemplo, o acidente que aconteceu em Chernobyl, que até hoje, né, repercute com consequências negativas. Outra fonte de energia seria a energia eólica, que nós trabalhamos um pouquinho, que usa a força dos ventos, então ela vem crescendo aí no Brasil, de uma forma ainda tímida, né, porque é muito caro a instalação, mas é considerada uma fonte de energia limpa. Nós temos também a maré motriz, então existem várias alternativas quando a gente diz aí em relação à parte da produção de energia. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? As hidrelétricas, que eu acredito que todo mundo conheça. Nós temos a energia eólica, que é a da força dos ventos. As placas solares, que também agora elas estão tendo um uso muito abrangente nas residências, né? Ela não substitui o uso da energia elétrica, mas ela entra trabalhando em conjunto. E isso faz com que a conta tenha aí uma redução. E aqui os cabos de energia, né? Onde acontece a conversão da energia mecânica ali, energia cinética, em energia elétrica, que é a energia utilizada nas nossas residências, tá bom? Daí, continuando aqui, né? Nós trazemos também um pouquinho em relação à parte das tabelações, né, dos gastos com aparelhos comuns da nossa residência. Então, aqui, essa tabela mostra quais são esses aparelhos. Então, nós temos aqui o aparelho de som, geladeira, o ar-condicionado, o chuveiro, o ferro, o micro-ondas, a lavadora de roupas, né, o televisor, liquidificador e a cafeteira. Existem outros eletrônicos? Existem, mas esses aqui são bem comuns e eu acredito que vocês conheçam a grande maioria deles. Então nós dizemos, né, agora um pouquinho de aula aí de matemática, que a potência desses eletrodomésticos, né, ela é feita através dos watts. Vocês conseguem verificar isso nas embalagens dos aparelhos quando vocês compram. Em algum lugar ali no manual vai estar falando em relação a esses watts, tá certo? Cada um tem o seu. Aqui nós trouxemos uma média, né? Porque de uma marca para outra, logicamente, que vai ter uma variação da potência média, tanto em watts como em quilowatts, tá bom? Então, mas isso, a partir dessa média que nós temos aqui, nós conseguimos estabelecer valores de gasto com alguns dados importantes, que eu já vou comentar com vocês. Então, só vocês olhando aqui, né? O aparelho de som, por exemplo, ele tem uma potência de 1000 watts ou 1 kW. A geladeira, 2.500 watts ou 2,5 kW. E assim por diante. Para a gente fazer o cálculo, né, do consumo de energia, nós utilizamos, então, o que nós chamamos de grandeza. São duas grandezas. Então, nós vamos utilizar, né, o tempo que a gente está utilizando aquele aparelho. Esse tempo, ele é medido em horas. Então, quantas horas você utilizou a geladeira? Vou pegar a geladeira porque todo mundo conhece. A geladeira a gente não desliga, ela fica ali ligada constantemente. Então, quantas horas eu utilizei a geladeira? Desculpe. Nós utilizamos em um dia 24 horas, porque a geladeira ela não é desligada. Então, quantas horas você utiliza o chuveiro elétrico? Vai ter que pegar o número de pessoas que tem na residência e fazer uma estimativa. Por exemplo, tem 4 pessoas e a pessoa demora mais ou menos 15 minutos no banho. Demora bastante, né? 15 minutos é muita coisa. Mas ok. Se tem 4 pessoas e cada uma demora 15 minutos, então em um dia o chuveiro elétrico ficou ligado por 1 hora. Então a gente tem que fazer essa estimativa de valores em relação ao tempo, utilizando aqui como recurso horas, tá? Não pode ser nem segundos e nem minutos. E a potência, nós vamos utilizar, né, os watts, que nós temos já a tabelinha pronta aqui, né? Vocês não precisam achar os valores na internet.
Sendo que esse watt, né, é a unidade de medida de energia elétrica e mecânica. Então, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ver que existem várias unidades de medida. E essa aqui é uma delas. Inclusive, bastante comum. Então, a partir dessa tabela aqui, nós vamos fazer o nosso trabalho interdisciplinar com a disciplina de matemática, tá bom? Então, eu e a professora Miriam, né, nós montamos aqui um passo a passo que vocês vão seguir. Se vocês seguirem de forma correta, vocês não vão ter problema para resolver. E nós já deixamos a tabela, né, prontinha. Então, vocês vão preencher em cima da própria tabela com os valores. Então, nós colocamos aqui, ó, trabalho de forma interdisciplinar com a disciplina de matemática. Então, está trabalhando eu, né, o professor Pablo, disciplina de ciências, com a professora Miriam de matemática. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vão olhar aqui, ó, essa aqui vai ser a tabela do nosso projeto das duas disciplinas que vai ser trabalhada agora no mês de junho. Como eu falei para vocês, a tabela ela já está pronta. Vocês vão ter que desenhar a tabela, não vão ter que imprimir nada. A tabela já está prontinha. É só pegar lá na apostila que vai estar tudo certinho. Então, para fazer o preenchimento dessa tabela, vocês vão seguir alguns passos. Então, a primeira coisa aqui, ó, item A. Faça a coleta de dados referentes à quantidade de horas que cada eletrodoméstico listado na tabela da letra B fica funcionando ou ligado em sua casa e preencha o espaço da coluna 1. Caso não possua o aparelho citado, deixar em branco. Então, nós temos aqui, né, a coluna 1, está aqui. Nós temos os eletrodomésticos. Por exemplo, o aparelho de som. Quantas horas o aparelho de som fica ligado na minha casa? É uma média, pessoal. Não tem que ser exato. Você não tem que medir lá, cronometrar no celular. Não precisa, é uma média. Você tem som em casa? Primeira coisa. Eu tenho. Escuto. Quantas horas? Mais ou menos 1 hora. Então, vai colocar aqui 1 hora. Professora, eu escuto o som, eu gosto bastante, fica 3 horas ligado em casa. Então, coloca 3 horas. Professora, em casa não tem aparelho de som. Passa um traço aqui, né? Porque, como não tem, não vai ter gasto nenhum, justamente por isso. Geladeira. Geladeira aqui bem interessante. Como eu falei, a geladeira ela não é desligada. Se você desligar a geladeira, as coisas que estão dentro vão estragar. Então, quantas horas a geladeira vai ficar ligada? 24. O dia tem 24, a geladeira vai ficar ligada 24 horas. O ar-condicionado, aí tem o ar em casa, a gente usa para dormir. Então, você vai dormir lá 10 horas da noite, né, 22 horas, e acorda às 6 horas da manhã. Então, ficou ligado ali 8 horas por dia. Então, você vai verificar, né, cada um vai ter o seu valor específico na sua casa, quanto tempo por dia esses aparelhos ficam ligados. Se não tem, passa um traço. E daí com isso vocês preenchem a primeira coluna. Continuando aqui. Letra B. Calcular o consumo mensal total de energia elétrica de cada aparelho citado na coluna 3. Para isso, preencha a primeira coluna 2 da tabela. Então, nós temos aqui, né? Então, vocês colocaram a quantidade de horas do dia. Depois, vocês vão ter que colocar aqui a parte da potência média de cada eletrodoméstico que vocês também já têm. Para a gente fazer o cálculo, é bem simples e nós deixamos a fórmula aqui embaixo, né? Então, como que é feito o cálculo desses quilowatts aqui? Então, você vai pegar a potência média do aparelho. Por exemplo, aparelho de som. Deixa eu pegar aqui minha calculadora, gente. Eu não vou fazer a conta de cabeça, não. Peguei aqui meu aparelho. Então, a potência média do aparelho de som é 1. Então, 1 vezes... Quantas horas fica ligado por dia? Fica ligado por dia... Pessoal, eu tô pegando valores aleatórios, tá? Fica ligado na minha casa por dia 2 horas. Então,
vezes 2, vezes dias de uso no mês. Quantos dias o aparelho de som é utilizado? Ah, eu ligo o som 2 horas por dia, todo dia. Então, o mês tem 30 dias, então vezes 30. Então, aqui já deu 60. O valor que der, você vai dividir por 1.000. Então, aqui, dividido por 1.000. Então, deu 0,06. Então, a partir disso, a gente vai preencher a coluna de número 2 aqui. E depois fazer o cálculo, né? Somar tudo na coluna de número 3, a partir do momento que a gente tiver todos os valores de todos os eletrodomésticos, tá certo? Daí, depois disso, tem algumas questões aqui, né? Falando sobre a parte de consumo de energia, que vocês vão ler e vão interpretar essas questões com base nos conhecimentos de vocês e vão responder, tá bom? A questão de número 2 está falando em relação à energia da maré motriz, né? E a questão de número 3 está falando em relação à energia solar, tá bom? E daí nós fechamos todo o conteúdo. O importante é que vocês leiam com atenção e preencham a tabela com cuidado. Então, faz a estimativa aqui por hora, né? Vai fazendo a tabelação parte a parte. Não tentem fazer tudo de uma vez, porque às vezes você vai acabar se perdendo, tá bom? Pessoal, então seria isso. Do mais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar mandando mensagem para mim no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!